Crianças, hoje o texto que nós vamos ler e analisar é o conto Os Três Cabritinhos. Vocês irão ler esse texto em duplas. Eu vou dizer qual a criança que vai ler e qual a criança que vai ouvir a história. Prestem atenção nas palavras que vocês não entenderem o texto. Procurem prestar atenção quais as partes do texto que vocês não estão entendendo. Façam a leitura para o amigo, que depois nós vamos conversar sobre cada parágrafo do texto, como nós fizemos nos outros dois pontos, para nós analisarmos quais os recursos que o autor utilizou para deixar esse texto mais bonito, mais envolvente. Não se esqueçam, hein, que esse é o terceiro conto e que depois desse conto nós vamos selecionar um conto para nós fazermos a reescrita coletiva. Tá? Então vão pensando também qual o conto que mais agradou a cada um, para nós fazermos a votação. Espera aí, já vou comer. Por favor, para ficar bem gordinho. Gravando. Crianças, agora nós vamos fazer a análise do texto e eu vou ler parágrafo por parágrafo e vocês, em duplas, vão grifar o que vocês acham que o autor utilizou para deixar o texto bem escrito. Vou ler o primeiro parágrafo. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que costumavam passar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Crianças, acompanhem a leitura aqui no texto de vocês. Vou começar novamente. Igor, vamos acompanhar a leitura? Era uma vez 3 cabritinhos travessos que costumavam pastar numa colina onde havia capim bem verdinho. Para se chegar lá, porém, tinham que atravessar uma ponte, embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa, que tinha um nariz curvo e comprido e uns olhos enormes e bem arregalados. Conversem com o parceiro ou parceira de vocês o que vocês irão grifar nesse parágrafo. Crianças, o que vocês observaram no primeiro parágrafo? Qual dupla quer falar? Giovana? Você, a dupla grifou a palavra travessos. O autor, nesse parágrafo, ele apresenta os cabritinhos. E como ele se refere aos cabritinhos? Para o leitor conhecer melhor os personagens, ele se refere aos cabritinhos como travessos. Bem, alguém observou mais algum aspecto nesse parágrafo? Tiago e Kevin? Esse se refere a quem? E os olhos enormes bem arregalados. Os olhos enormes e bem arregalados. De quem ele faz essa descrição? A bruxa! Hã? A bruxa! Da bruxa. Nesse parágrafo também, o autor ele faz uma descrição da bruxa. Quais foram as palavras e as expressões que ele usou para vocês imaginarem a bruxa? Horrorosa. Terrível, escuro.
nariz curvo e comprido, um nariz curvo e comprido. Uns olhos enormes e arregalados. Que ela era horrorosa. Ela era malvada. Aí aparece a palavra malvada? Não. Aparece a palavra terrível. Então, nesse trecho, o autor, ele faz uma descrição da bruxa, para que o leitor imagine como é essa bruxa. E como a Gabriela disse, o autor faz isso para nós termos uma ideia clara de que a bruxa é malvada. Essa personagem da história, ela é perigosa. E isso dá mais vida à narrativa, dá mais vida à história. Agora, tem mais alguma expressão que vocês tenham observado nesse primeiro parágrafo? Ana? Como? Arregalados. Olhos arregalados. Olhos arregalados. Como eram os olhos da bruxa? Arregalados. Enormes e arregalados. Existe mais algum aspecto que vocês analisaram nesse parágrafo? Leonardo? Fala sobre a colina onde eles vão comer, que tem um capim bem verdinho. O autor, nessa parte, ele poderia ter escrito assim, ó. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que costumavam pastar numa colina onde havia capim. Só que o autor, para vocês imaginarem, para o leitor imaginar como era esse capim, Bem verdinho? ele utiliza da expressão bem verdinho. E isso nos dá a ideia de quanto era apetitoso esse capim, de quanto era gostoso. Agora, eu quero que vocês acompanhem o segundo parágrafo, para vocês fazerem as anotações, para vocês grifarem aí o que vocês acharam que o autor utilizou para o texto ficar bem escrito. Posso começar? Um dia, segundo parágrafo. Todo mundo sabe aonde que é para acompanhar a leitura? Sim. Segundo parágrafo. Um dia, quando o sol já ia se escondendo, lá foram os cabritinhos travessos pastar. Na frente, vinha o cabritinho mais novo atravessando a ponte. Tri-trac, tri-trac. Conversem com um amigo ou amiga de vocês e analisem esse segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Que dupla quer falar sobre o que analisou no segundo parágrafo? Giovana, Gustavo? Porque ele colocou assim: um dia quando o sol já se colocava lá. Um dia quando o sol... Já se colocava. Oi? Colocava um dia quando o sol já ia se escondendo. Vamos ouvir? Eu esqueço daqui porque
Ele quis dizer que estava um pouquinho tarde. Isso mesmo. Aqui, o autor, ele se utilizou dessa expressão. Quando o sol já ia se escondendo. Ele não poderia escrever assim, no fim da tarde? Um dia, no fim da tarde. Por que ele escreve assim, ó? Quando o sol já ia se escondendo. Para deixar o texto mais bonito. Também, mas só que aqui o autor, ele quer que o leitor saiba em que momento da história ela aconteceu. Foi no fim da tarde. Só que ele não utilizou essa expressão. Ele usou um dia, quando o sol já ia se escondendo. Ele fez isso de uma forma poética. Para quê? Para também envolver o leitor. Vamos ler o terceiro parágrafo? Acompanhem aí comigo. Quem está caminhando sobre a minha ponte? Rosnou a megera. Sou eu, o cabritinho caçula. Vou pastar lá na colina para ficar bem gordinho, disse o menor de todos com um fiozinho de voz. Espera aí que eu vou te devorar, respondeu a bruxa. Oh não, por favor, eu sou tão magrinho, disse o caçula. Espere um pouco, que vem aí o meu irmão mais velho. Ele é muito maior do que eu. Podem analisar esse trecho e depois nós conversamos. Qual dupla quer falar que grifou no terceiro parágrafo? Vitor e Aline. Fiozinho de voz. Fiozinho de voz. Isso. Só um momentinho, criançada, deixa eu achar aqui. Sou eu, o cabritinho caçula. Vou passar lá na colina para ficar bem gordinho, disse o menor de todos com um fiozinho de voz. O que o autor quis dizer com essa expressão, fiozinho de voz? Uma voz muito fraquinha, isso mesmo, parabéns. Outra expressão. Aline e Ana e Daniele. Caçula. Caçula. Por que vocês grifaram essa palavra? Porque ele é o menor de todos. Como que o autor poderia ter escrito aí, ó? Menor. Sou eu, o cabritinho menor de todos, o mais novo. Luana e Daniel, o que vocês grifaram? A megera. Quem está caminhando sobre a minha ponte? Rosnou a megera. O que vocês observaram aí? A quem o autor se refere? A bruxa, ao invés de escrever disse a bruxa, ele escreveu rosnou a megera. Alguém tem mais alguma dupla? Tem mais alguma observação? Tiago e Kevin. Espera aí que eu vou te devorar. Espera aí que eu vou te devorar. Só um momentinho, deixa eles falarem, Thaís. Como que vocês poderiam, como o autor poderia escrever? Espera aí que eu vou te comer. Espera aí que eu vou te comer. Ele utilizou a palavra devorar. Ouvindo isso, a bruxa resolveu esperar o outro cabritinho. Tric-trac, tric-trac. Quem está passando na minha ponte? Sou eu, o segundo cabritinho. Vou pastar lá na colina para engordar um pouco. Espera aí, já vou te comer. Por favor, dona bruxa, deixe-me passar. Lá vem vindo meu irmão mais velho. Ele é muito maior do que eu. O que vocês
vocês observaram? Tiago, qual foi a parte que vocês grifaram? A outra? Já. Leia a parte que vocês grifaram. Espera aí, já vou te comer. Espera aí, já vou te comer. Como vocês acham que o autor poderia ter escrito? Espera aí que eu vou te comer. Espera aí, que eu já vou te comer. Então, você acha que ele não escreveu que eu já vou te comer? Que eu. Ele poderia ter escrito que eu já vou te comer. Thaís. Qual? Ele sempre utiliza essa expressão no texto. Trip-trap, trip-trap. O que significa isso? Significa ponte? Ele está caminhando. Então, é o som dos passos do cabritinho? Agora, ó, faltam 2 parágrafos para nós analisar. Acompanhe a leitura aqui, ó. Vou começar. A bruxa, ó. A bruxa, prestem atenção. A bruxa ficou esperando. Trip-trap, trip-trap. Quem está passando aí na minha ponte, virem a folha. Sou eu, o maior dos cabritos. Espera aí, vou te comer todo de uma vez. Podem analisar esse trecho. Crianças, passando pelas duplas, eu percebi que muitas grifaram: espera aí, vou te comer todo de uma vez. Como que o autor poderia escrever essa expressão? Espera aí, vou te comer todo de uma vez. Só eu vou te comer. Ele vai comer. Espera aí que faça assim. Quando ele escreve, espera aí, vou te comer todo de uma vez, Daniele, como ele poderia ter escrito essa expressão? Espera aí que eu vou te comer todo de uma vez. Então a Daniele, ela observou que ele poderia ter colocado que eu vou. E ele não colocou, ele omitiu o eu. Que eu vou te comer. Não houve necessidade de escrever que eu vou te comer. Será que o autor poderia ter escrito assim, ó, espera aí, vou te comer? Ao invés de escrever tudo de uma vez, ele poderia escrever inteirinho. Ele poderia ter utilizado essa expressão, mas a expressão que ele utilizou foi todo de uma vez. Samara? Vou comer você? Existe um jeito mais bonito de falar? Ao invés de usar a palavra você, espera aí, vou. Sem usar igual o autor usou, te comer. Vou comer. Vou comer. Vou comê-lo. Todo de uma vez. Ele poderia ter escrito assim também. Vitor? Ela não é uma bruxa? Pode transformar em um frango. Crianças, acompanhem agora o último parágrafo. Mas desta vez a resposta foi bem diferente. Venha que sou valente, de bruxas não temo berro. Para isso tenho bons dentes,
e chifres que são de ferro. A bruxa tentou agarrar o cabrito, mas ele não perdeu tempo. Avançou sobre ela, empurrando-a com os chifres, e atirou-a dentro do rio que passava embaixo da ponte. Depois, calmamente, foi reunir-se aos irmãos no pasto da colina. Os 3 cabritinhos engordaram tanto que mal puderam voltar para casa. Quanto à bruxa, nunca mais se ouviu falar nela. Lucas e Igor, que trecho que vocês grifaram? Venha que sou bem valente. Venha que sou bem valente. Crianças, quando o autor escreve venha que sou bem valente, ele quer chamar a atenção do leitor como o cabrito responde à bruxa. O autor quer mostrar que o cabrito, ele é corajoso, ele é forte e corajoso. Mas que tem um ponto de exclamação. Exclamação, ó. Venha que sou bem valente. De bruxas não temo berro. Para isso tenho bons dentes e chifres que são de ferro. E além do autor mostrar que o cabrito é corajoso de enfrentar a bruxa, ele mostra. Ele colocou ponto de exclamação. E também ele mostra as armas que o cabritinho tem para utilizar contra a bruxa, para enfrentar a bruxa. Quais são essas armas? O próprio cabritinho, na fala dele, aparecem essas armas que ele fala para a bruxa. Para isso, fala, Thaís. Para mostrar a valentia do cabritinho. E agora, quais são as armas que o cabrito tem? Os dentes e o chifre. Para isso tenho bons dentes e chifres que são de ferro. Crianças, cabrito tem chifre de ferro? Não. Mas o autor, ele exagera. Ele escreve. Muito bem, Thaís. Ele exagera na expressão dele para mostrar a força do chifre do cabrito. Por que não apagou e colocou chifres e dentes? Se ele tivesse escrito chifres e dentes, o texto não teria ficado tão interessante e nós não imaginaríamos a força dos chifres do cabrito. Por isso que ele resolveu usar essas palavras e exagerar para que... Seria verdade. Vitor, é para você usar a imaginação. O autor aqui, ele faz um jogo de palavras. Na verdade, o cabrito não tem chifre de ferro, mas é chifre normal. Mas é um modo dele escrever exagerado, para o texto ter um efeito, para você saber que o cabritinho tem a força, tem essa força de enfrentar a bruxa. Só que ele não